Boa noite, gente. Boa noite. Vamos agora eu gostaria não, né? O meu objetivo dessa live para quem for chegando aí é falar um pouco sobre a data que hoje nos confere. Então é muito importante e eu peço para cada um de vocês que for participar comigo dessa live, tá certo? Que seja também assim participativo, porque é bom quando há algumas perguntas que há amigos que estejam ali interagindo, certo? Necessariamente a gente sabe que hoje, 18 de maio, é uma data muito especificamente comentada, falada, não é, por inúmeras pessoas, principalmente aquelas pessoas que fazem parte da sociedade civil e organizada. E o que seria sociedade civil e organizada? Quem fazem parte dela? Leonilda Matos, minha tia chegando aí. Eu quero contar com você, viu? Tia Leonilda, para participar dessa live, porque é muito importante. Então, o dia 18 de maio é o dia do combate à exploração e o abuso contra a criança e o adolescente. João Francisco de Lira também, boa noite. Seja bem-vindo, João. Então, há alguns anos atrás, tá? Eu fui conselheiro tutelar do município de Bom Jardim, inclusive por 2 mandatos. E foram 2 mandatos de conselheiro tutelar desse município, trabalhando, Etienne, com exclusividade em defesa da criança e do adolescente. Ainda tenho aqui um dos estatutos, que é o ECA, da criança e do adolescente. Muito embora esses estatutos eles vêm se renovando, Etienne, a cada dia, João Lira, e as leis vão se especificando. Mas por que o dia 18 de maio se comemora, não se comemora, se trabalha, né? Porque comemorar é uma coisa, eu costumo dizer, boa. Porque 18 de maio é dia nacional do combate à exploração e o abuso contra a criança e o adolescente. Porque foi no dia 18 de maio de 1973 que uma criança, uma menina com bem jovem, com 8 anos, ela foi sequestrada, ela foi violentada, ela foi agredida, ela foi estrupada. Então, em 1973, no dia 18 de maio de 1973, Araceli Crespo. Então, o que aconteceu? Até hoje, nenhum daqueles que praticaram esses atos terríveis contra a criança, Ana Souza, boa noite, Ana, Leonida Matos, aqueles que praticaram todos esses atos com Araceli Crespo, lá em 1973, uma menina de 8 anos que foi violentada, que foi estuprada, que foi abusada, né, morta, e nada se foi feito. Jacilene Soares, boa noite. E daí hoje a sociedade bate-se muito nessa tecla. E eu, como ex-conselheiro tutelar, inclusive do município de Bom Jardim, que para mim é uma honra, é um orgulho de ter participado, de ter defendido, de ter trabalhado tanto nas entidades, nas escolas, nas comunidades, nas igrejas. Isso para mim me fortaleceu e também criei uma certa empatia
por aqueles indivíduos que praticam e fazem isso. E daí, o que é mais importante? Primeiramente, não somente eu que sou pai ou mãe, ou você que é pai ou você que é mãe, deve se envolver diretamente nestas causas. Somos todos nós, sociedade. Porque eu sou professor e hoje eu tenho os meus alunos e há anos atrás, assim como ex-conselheiro tutelar do município de Bom Jardim, mas também como professor, isso facilita muito para que nós venhamos o quê? Identificar Daniele Barbosa e Maiara Gomes, para que nós possamos, de fato, conhecer Gilvan Batista, meu primo, o Estatuto da Criança e do Adolescente e ter uma consciência de como trabalhar, de como defender os meus filhos, as crianças, os meus alunos, porque eu tenho que saber diferenciar. Eu tenho que saber diferenciar o que é exploração para com uma criança e o que é um abuso para com uma criança. Se eu não souber, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, enquanto professora, enquanto padre, pastor, pastora, irmã, madre, mãe, pai, tio, tia, avó, eu não vou saber lidar, nem saber orientar, sensibilizar a criança ou as crianças que convivem no meu ciclo social. Eli Jorge, boa noite. Boa noite, Eli. Tatiana Dias, boa noite. Então, o Estatuto da Criança, ele é bem objetivo e ele é bem claro. Existe uma dinâmica que as pessoas costumam falar assim: mas hoje se dá muito direito à criança e adolescente. Eu não estou aqui para falar de se dá-se direito, se defende criança ou não, ou adolescente. Nós estamos vivendo numa sociedade, o nosso país é um dos países do mundo com o maior índice de exploração e de abuso sexual contra a criança e o adolescente. E eu, como sociedade, e eu que faço parte de uma sociedade civil e organizada, eu não posso comungar com estas atitudes. Fátima Albuquerque, boa noite, Fátima. Porque daí o meu direito de ir e de vir, ele vai estar o quê? Sincronizado? Não. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer para que eu possa defender. Eu sou professor. E se eu, como professor, não souber ouvir o meu aluno, a minha aluna, até porque muitos professores, eu digo por experiência própria, tive o desprazer de identificar inúmeros casos, Deisiane e Carlinhos Silva, boa noite, de identificar na sala de aula, Rosilene, boa noite, Rosilene. Aí, Carlinhos está falando, boa noite, Fátima Albuquerque, você é um professor nota 10. Você, professora Fátima, é que eu tiro o chapéu para a senhora, que é uma excelente profissional também, nota 10, então nota 1000. E se nós, professores, inclusive aqui tem professora presente como Fátima Albuquerque, lá de Orobó, da qual eu tive o privilégio, Fátima, de lecionar, de dar aula com você, tanto na escola Abílio Barbosa, quanto na escola estadual também, lá em Matinadas, na Antônio Pedro, e foi um privilégio e é um privilégio. E nós, como professores, temos essa missão árdua de ouvir as nossas crianças e os nossos adolescentes para saber o que de fato está acontecendo. Lá em 2004, 2005, quando eu fazia parte do conselho 2006, 2007,
2008 eu ainda estava como conselheiro tutelar, até 2008. E eu dizia, o meu município não tem criança sendo abusada sexualmente. Era a visão que eu tinha. Mas quando eu entrei, Fátima Albuquerque, no conselho tutelar, eu pude ver que aquilo que eu idealizava, a realidade era totalmente diferente. Porque eu pude perceber e eu pude atender crianças e adolescentes que estavam sendo abusadas sexualmente, que depois eu vou dar ênfase nessa separação do que é exploração e do que é um abuso sexual. Porque o abuso sexual, às vezes, ele começa dentro da própria casa, com pessoas da família. Mas, professor Noé, como assim? Estou horrorizada. Mas é isso. Em muitos casos, quais eu falo na época que eu era conselheiro tutelar, que eu atendia no município. Lógico que sempre vou preservar o nome dessas crianças, dessas famílias, desses adolescentes. É ética. Mas todos sabem que eu tive, e todos os meus colegas conselheiros tutelares da época, nós tivemos casos de criança também de 3, 4 anos que eram abusadas sexualmente por pai biológico, por tio. E o maior público que pratica esses atos são famílias primárias. Não é nem família secundária, nem terciária, não. É primária. Parte muitas vezes de irmãos, de tios. Eu vi casos de pai biológico, de pai. Casos de padrastos, que eu não estou aqui generalizando e dizendo que todos os padrastos praticam. Não, não é isso. Existem pais que adotaram seus filhos, que são muito mais pai do que pai biológico, isso é nato. Mas a gente vive numa sociedade que nós temos que estar atento, professores atentos para ouvir os seus alunos na sala de aula, as suas alunas. Isso tanto do gênero masculino como do gênero feminino. Porque a gente precisa dar mais ênfase, mais atenção. O pai, a mãe precisa ouvir muito as suas crianças, os seus adolescentes, e preste bem atenção. Eliane Biró, perdão. Ana Lúcia, boa noite. Eu vou falando os nomes de vocês de vez em quando, tá? Porque senão eu tiro o raciocínio. Uma das coisas que eu peço aqui para todos os pais, para todas as mães, para todas as vós, tios e tias que amam suas crianças e seus adolescentes, não deixem eles nas redes sociais sem uma fiscalização de vocês. Edilson Aguiar, Thalita Silva, Gentil Liberato, boa noite. É muito necessário. Ultimamente, um aluno chegou para mim, um aluno criança, que nem adolescente é, no auge dos seus 11 anos. E disse, professor, veja o que estão enviando para mim no meu Messenger. E eu pensei pelo momento que era alguma coisa pautada para jogos de Free Fire, os jogos que crianças são habituados a jogar. E a criança de 11 anos, estava com um tablet. E me mostrou. E eu vi as mensagens de terceiros
a conexão do que estava pedindo para aquela criança. Thalita Silva, boa noite, meu amor. Boa noite, Thalita. Janaína Rodrigues, boa noite. Fica aí, tá, Thalita? É uma honra ter você na minha live. Janaína, é uma honra ter cada rostinho que eu estou vendo, cada nome que eu estou falando. Vocês me dão o maior prazer e força para estar aqui fazendo essa live, dando orientação. Ivan Cândido, boa noite. E aquela mensagem que eu pude ver era de um adulto pedindo foto de nudez para uma criança de 11 anos. Mas por que aquela criança não teve a ousadia ou coragem de chegar para a mãe e para o pai para mostrar? E teve ao professor. E qual sua atitude, professor? Lógico, minha primeira atitude como professor é comunicar o quê? O fato. A direção da escola, já que o caso estava acontecendo dentro... Eu peguei na escola e depois, junto com a direção da escola, chamar o pai, chamar a mãe e mostrar. E foi naquele exato momento, naquele mesmo dia, naquela mesma hora. Fátima Silva, oi. Rosivânia Barbosa, boa noite, meu amor. E a diretora ligou para o pai, ligou para a mãe e chegaram na escola, o pai, e chegou a mãe e a gente abriu a rede social daquela criança e mostramos. E a mãe começou a chorar e começou a questionar e o pai ficou aborrecido, bravo. Mas eu pergunto para vocês, por que chegou a este ponto? Por que chegou àquele ponto? Quantas fotos de crianças nuas, de nudez, estão circulando aí pelas redes sociais, pela internet, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook e outros meios? Porque a maioria das vezes, os culpados, eu estou me referindo às crianças. Porque se eu sou pai, se eu sou mãe, e eu entrego um celular, um notebook, um tablet, seja lá o que for, eu tenho que ter a mesma responsabilidade de fiscalizar, de ter a senha, de entrar e de saber com quem os meus filhos estão conversando. Porque a criança, ela pode ser induzida. Por mais que uma criança pegue e faça uma foto do seu corpo e envie para aquele indivíduo que está do outro lado da tela, que ele não tem noção. Ah, mas ele mandou. A criança, ela foi induzida. A criança não tem culpa. Culpado é o indivíduo cujo está do outro lado. E olha que eu estou me referindo isso às redes sociais. Mas existe porque eu atendi muitos casos enquanto conselheiro tutelar de vizinhos que abusavam criança, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Crianças de 6, 7 e 8 anos. Yara Gomes, boa noite. Maria de Fátima, boa noite. Thalita Silva, verdade. E eu, enquanto professor, hoje eu venho para uma rede social aqui, não é dar um de gostosinho, de bonitinho ou de sabe tudo, não. Mas eu venho para a rede social aqui porque enquanto ser humano, enquanto professor que presta serviço à sociedade e enquanto também pai, que Deus me deu o privilégio, tenho meu compromisso, minha preocupação de me estabelecer e de lutar pelo direito da criança e do adolescente. Eu não estou aqui para revogar, para falar de pessoas adultas. Porque daí ele tem o livre-arbítrio, se é que ele tem o livre-arbítrio, de fazer o que ele e o que ela quiser. Eu estou aqui para me referir à criança.
Eu estou aqui para me referir a adolescentes. Se eu ou você é adulto e quer fazer o que quer da sua vida, então aí já é uma escolha sua, é uma escolha minha. Agora, nossas crianças, elas têm que ser respeitadas. Elas têm que ser respeitadas. As nossas crianças têm que ser protegidas. E elas vão ser protegidas por quem? Elas dependem somente de nós. Elas dependem de nós, Rony. Sabrina, essas crianças, esses adolescentes, eles são pessoinhas, seres humanos, da quais nós temos que defender o seu direito. Existe aí o Disque 100. Ah, mas eu tenho medo, eu estou sabendo que uma criança está sendo abusada sexualmente por A, por B ou por C, e eu tenho medo de ligar para o Conselho Tutelar da minha cidade, para o Ministério Público, para a polícia, porque alguém pode ir ali e me sujar. Liga para o Disque 100, que vai preservar o teu nome, que eles nem perguntam o teu nome, nem vai perguntar o teu endereço, nem tua casa, nem tua cor. E você vai descrever e você vai fazer toda a denúncia desde que você saiba que algo esteja acontecendo de fato, que é real. O que nós não podemos é saber que tem um vizinho, que tem uma criança que está sendo violentada sexualmente e eu fique assim. Então, se eu fizer isso, ou se você fazer isso, nós estamos sendo cúmplice dessa prática nojenta e imunda. E nós não devemos nos calar. Mário Silva, boa noite. Mário Silva, lá do Rio de Janeiro. Boa noite, Mário. Então, daí essas práticas que nós fazemos, e eu costumo dizer, será que eu estou de fato exercendo o meu papel, eu enquanto professor, eu enquanto ex-conselheiro tutelar, eu enquanto pai, eu enquanto mãe, estou de fato buscando, orientando estas crianças? Será que de fato que as minhas capacidades, as minhas formações, Fabrícia Lopes, Escola São Francisco de Assis, tudo presente na live, para mim é uma honra, né? Será que eu estou sendo, de fato, defensores dessas crianças das quais eu componho? Quantas vezes, dentro de escola, dentro de repartições públicas, nós ouvimos casos, de fato, de crianças que estão sendo maltratadas, violentadas sexualmente, e às vezes eu baixo a cabeça, eu tenho medo de fazer a denúncia, como eu acabei de falar, disca lá pro Disque 100. Fala alguma coisa. Josélio, lá de Caruaru, boa noite, meu amigo Josélio. Será que eu estou fazendo? Será que Aracélia Crespo, lá em 1973, uma menina de 8 anos, sequestrada, violentada, estrupada, morta, e até hoje não foi feito nada. Por isso que hoje tem esse dia 18 de maio. E eu vi muitas escolas trabalhando, eu quero parabenizar. Eu vi muitos eventos a nível de município. Inclusive, eu quero parabenizar as ações de cada escola e também de cada professor. Aqui tem professoras assistindo a live, professora Fátima, professora Fabrícia, e tem mais outros. Gente, nós somos muito fundamental no papel da defesa de exclusividade desse Estatuto da Criança e do Adolescente do ECA. É um dever da sociedade, é um dever
da comunidade, é um dever do município, do Estado de Direito, defender a criança e o adolescente. Agora eu falo, a política pública, que ela é promovida dentro do município, Thalita e Fabrícia, Josélio e os demais colegas, minha amiga Dazinha, conselheira tutelar, lá de Orobó, que eu tenho um maior apreço por ela, e ela faz um trabalho magnífico. Também quero deixar um abraço para outros conselheiros tutelares de Bom Jardim. Não me vem o nome deles agora no momento, mas eu tenho uma amiga, Ana de Messia, colega, faça valer. Os demais conselheiros tutelares, não tenha medo. Dias de hoje, 18 de maio, quando eu era conselheiro tutelar, eu saía de manhã e chegava à noite fazendo palestras dentro das escolas, dentro dos templos religiosos, nas comunidades, porque a sociedade precisa ser informada, orientada não, porque nós não somos doidos, loucos, mas quanto nós tivermos informações, melhor é para nós. Isso é fundamental, isso é necessário. Aí eu venho para a política pública, porque a política pública é diferente da política partidária. A política pública ela é desenvolvida dentro do município, dentro de um estado, dentro do país, da federação, por aqueles responsáveis de elaborar a lei. Ah, mas professor Noé, o Estado é composto por quem? O Estado é constituído por pessoas. O Estado é constituído por gente, mas essa gente, ela é classificada em núcleos e subnúcleos. Aí nós temos o poder legislativo, que elabora as leis, composto por senhores vereadores, vereadoras, senadores, senadoras, deputados e deputadas, para criar, elaborar leis, para que essas leis sejam aplicadas e que a criança ou as crianças na pluralidade seja beneficiada. Só que nós temos, enquanto sociedade, ver estas políticas públicas, diz aqui, que a política pública é uma política da qual necessitamos, veja, de aprovação, de integração do legislativo para com o povo. Acabou-se. Então, senhores vereadores, senhores deputados e deputadas, senadores e senadoras, sente com o povo para ouvir, para elaborar políticas públicas para beneficiá-los. E eu, enquanto sociedade civil e organizada, eu não posso ficar lá sentadinho numa cadeira lá, dizendo o vereador, a vereadora não faz nada. Eu estou fazendo o quê? Eu estou reivindicando? Eu estou pedindo, eu estou gritando, eu estou clamando? É o meu dever, cara. Se não o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA diz assim, que é dever do Estado da sociedade elaborar, criar e praticar, colocar em prática as políticas públicas. De uma vez que as políticas públicas não são executadas ou elaboradas pelo Poder Legislativo e executada pelo Poder Executivo, senhor prefeito, governador e presidente, entra-se o Poder Judiciário. Ah, meu bem, o Poder Judiciário faz valer, prevalecer. Se o Poder Legislativo, os senhores vereadores, deputados e senadores estão de bracinho cruzado, não querem fazer nada, se o Poder Executivo, composto por prefeito, governador, presidente, não quer fazer nada, entra a canetinha do Poder Judiciário. Faça-se cumprir
a lei ou as leis que estão na Constituição. É lei. E daí nós devemos observar isso. E eu vejo muitas crianças com seus direitos violados. Mas eu vejo muito mais sociedade que deveria lutar por estas crianças e estes adolescentes, mais calado ainda. E quando eu me calo, enquanto sociedade civil e organizada, eu estou comungando com a prática ilícita deles ou delas. Eu estou gostando. Eu estou aceitando. E eu não posso de forma alguma, Thalita, nem Fabrícia Lopes e os demais amigos e amigas, que se alguém tiver alguma perguntinha, Josefa, né? Minha amiga Josefa que chegou agora, pode ir escrevendo aí, fazer alguma perguntinha, se der para mim responder, eu respondo, tá ok? Então, essas políticas públicas, elas têm que ser agregadas a escolas, a creches, a igrejas, a comunidade, as comunidades, a grupos de orações, porque as pessoas estão fazendo de conta que né, são tantos casos de criança que estão sendo violentadas fisicamente, verbalmente, exploradas sexualmente. Existem pessoas dentro de Bom Jardim que exploram criança e adolescente na prática do sexo. Mas como assim? Pelo amor de Deus. Não. Eu fui tomar consciência e saber disso quando eu fui conselheiro tutelar de Bom Jardim. Porque um indivíduo que se diz no ditado popular, né? Os donos de prostíbulos, de cabaré, no linguajar popular, pega uma criança de 11, 12, 13 anos. Mas a menina tem um corpo que quem vê pensa que ela tem 19, 20 anos. Quem vê pensa. Eu cheguei em lugares para tirar crianças de 12 anos, que eu olhei assim, eu disse, ela deve ter mais ou menos 20, 23 anos. Só fui descobrir quando cheguei para entregar à mãe e ao conselho tutelar do outro município que aquela criança tinha 12 anos. E eu não tenho o direito, eu não posso dar o direito de escravizar sexualmente, de expor uma criança porque tem 12 anos, porque o corpo dela, o fisiológico dela aparenta ser mais de idade, mais velha. É crime. É crime. A lei é bem objetiva, é bem clara. A lei na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, é exploração sexual, é abuso sexual. Qualquer indivíduo que venha praticar, que venha exercer, cobrando as práticas de prostituição de uma criança que está em uma determinada casa, e fique atento, porque alguns anos atrás, os prostíbulos, os cabarés da vida, tem a faixa, cabaré, tal, casa disso, aquilo, outro. Hoje em dia, não é mais assim. Hoje em dia, funciona de forma bem mais organizada. Não tem fachada, mas existe casas, caladinha, sem fachada nenhuma, e que tem criança de 11, 12 anos se prostituindo. Muitas casas que abre-se e diz é um bar e que não tem letreiro nenhum, viu? E que ali dentro
tem 1, 2, 3, 4, 5 crianças de 12, tem adolescente de 13, de 11, que frequenta o ambiente e que o dono, a dona do estabelecimento, quando os homens chegam, cobra o valor X por cada criança que está ali, o adolescente. E isso se chama o quê? Exploração sexual, abuso sexual, crime. Em cada lugar, basta você observar, basta você andar, basta você perceber. Existe o Disque 100, minha gente. Não vamos deixar as coisas ficar mais feias do que já está no mundo, não. Existem leis ainda. Nós estamos nos tornando uma sociedade fria. A gente não está mais dando importância para nada. Ou quase nada. São poucas as pessoas, poucas coisas. A sociedade está ficando tão assim que passa... Uma pessoa é morta agora, uma pessoa passa de, mataram agora há pouco e vai embora. Como se fosse, eu não sei, cara, um objeto. Um animal qualquer. A gente não pode perder a essência do ser humano que nós temos. Nós somos seres humanos. Nós não somos vazio. Nós não somos Ivonete, Ivo, boa noite. Nós não somos simplesmente um ser pré-existente. E daí este estatuto da criança e do adolescente, ele diz em outro artigo bem confinado que é dever e é a integração operacional de todos os órgãos judiciários e do Ministério Público fazer valer e cobrar do poder legislativo e executivo para as políticas públicas de atendimento da criança e do adolescente. Então, se as políticas públicas do município, do seu município, que aqui tem gente, né, Thalita? Thalita lá de Machados, Josélio lá de Caruaru, Fátima Burquerque lá de Orobó, Fabrícia Ivonete de Bom Jardim e outros amigos e outras amigas de municípios diferentes. Se essas políticas públicas, elas não estão sendo atuantes, elas não estão existindo no município, tem alguma coisa errada. E eu tenho que cobrar, primeiramente, ao Conselho de Direito. O município tem um conselho, que ele é chamado de CMDCA. O CMDCA. Que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, CMDCA. Como assim, professor Noé? O que é mesmo CMDCA? CMDCA, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Cada município tem o CMDCA. E é este conselho que organiza a formação, a atuação do conselho ou dos conselhos tutelares de cada município. E a partir daí, ele é o gestor, é aquele que coloca, né, que faz nascer os conselheiros e os conselhos tutelares de cada município. E depois dessa formação, existem os braços para que esse conselho, esse CMDCA, ele funcione. Aí entra a assistência social, a assistente social, o Conselho de Direito do município, o Ministério Público, composto pelo promotor de justiça, o Poder Judiciário, composto pelo senhor juiz, excelentíssimo juiz, o Poder Executivo, composto pelo prefeito,
e os legislativos, que são os senhores e senhoras vereadoras, quando se trata de município. Mas existe uma categoria que nós não devemos deixar de catucar, vamos dizer assim, né? Ou cutucar para que ele entenda, é que além do abuso sexual, existe a exploração sexual. O abuso sexual é a prática abusiva do sexo para com a criança e com o adolescente. Uma prática ilícita, impermeável, impermitida, ilegal, imprópria. Mas a prática da exploração, né? Aí, essa exploração, eu já não faço a inclusão de exploração sexual, mas de outro tipo de exploração, que ela pode ser contida nos dois. Ou a exploração sexual, que é quando a criança ela é submetida, ou o adolescente, à prática do sexo para o outro ganhar dinheiro pela prática do sexo dele ou dela. Mas a exploração também ela é dada de forma ilegal, de trabalho infantil, né? Que daí eu vou abordar essa prática de exploração, de atividades de trabalho em outra live, porque fica muito complexa demais. Mas a exploração e o abuso ele pode acontecer indiretamente ou diretamente, até dentro da sua casa, que Deus o livre, por um parente mais próximo. E a exploração é quando a criança ou o adolescente é submetido para trabalhar, para praticar, a fazer sexo, e o indivíduo está ganhando dinheiro ilícito nisso. E existe também a exploração sexual por outras vias, como, por exemplo, a venda pornográfica de foto, de nudes, de criança, vídeo. E sempre eu digo, cuidado com a exposição de foto das suas crianças e dos seus adolescentes nas redes sociais, porque na rede social existe uma rede organizada de indivíduos procurando, acessando as plataformas digitais como Facebook, Instagram e outros, para ver se consegue pegar fotos e vídeos até sensuais de criança e de adolescente para vender para sites pornô. Eita, professor, isso acontece muito, muito e muito. Então, primeiramente, senhores pais, senhoras mães, senhores professores e senhoras professoras, e todos que compõem a sociedade, tenham muito cuidado, porque uma criança, na sua inocência, ela pode fazer foto dela mesma, ela pode se trancar lá no quarto dela, e você não tem acesso à senha dela, você não entra na particularidade do Instagram dela, do Facebook, do Messenger dela. E daí alguém pode pedir foto dela, vídeos, e depois essas fotos e esses vídeos podem ir parar em sites pornográficos, porque aquelas fotos foram vendidas para que eles ganhem dinheiro em cima disto. Isso aí é uma prática ilícita. Quando eu falo uma prática ilícita, é uma prática que não é correta, que não é sadia. E em qualquer situação, em qualquer dúvida, liga para o Disque 100. O Disque 100 é 24 horas. Não existe hora para você ligar para o Disque 100 se você detectou que alguma coisa está errada, alguma coisa está anormal.
você não pode se calar. Peço também para quem depois puder compartilhar essa live minha, compartilha. É uma live para o bem. A gente não compartilha quando é uma coisa para o mal. Mas eu garanto que o professor Noé, o que eu estou falando aqui, eu falo na frente do juiz, do promotor, dos conselheiros tutelares, porque eu já fui conselheiro tutelar, né? Tive o privilégio, graças a Deus, 2 mandatos. Hoje sou professor, né? Estou aqui do meu lado com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estou aqui com alguns códigos da Constituição para fortalecer, para que eu possa compreender mais. Bem, o que é bom, a gente compartilha. Talvez famílias ou até mesmo crianças e adolescentes que está precisando de uma palavra, de um apoio, vai dizer, tá, eu assisti aquela live, aquele vídeo e eu tomei coragem, eu vou denunciar. Você salvou uma vida. Não deixa acontecer o que aconteceu com a Araceli Crespo, não. Uma menina de 8 anos, que lá em 1973 foi sequestrada, violentada, né? Morta, estrupada. Talvez essa menina passou despercebido, né? Talvez essa menina já tenha sido atentada outras horas, mas ninguém não deu, né, tanta ênfase. E quantos casos a gente vê acontecendo diariamente com nossas crianças, com nossos adolescentes, e a gente fica assim, mais um aconteceu, e mais um aconteceu. Então não vamos fechar os olhos e não vamos fazer de conta que nada está acontecendo. Então eu quero agradecer a participação de todos, né? Thalita, Fabrícia, Fátima, e os demais que estão presentes nessa live aqui, Iara Gomes, né? Tanta gente, Marli, Clênia, Luciene. Gente, quero agradecer pela participação de todos e de todas vocês e que Deus o abençoe. E que esse 18 de maio não seja uma data para a gente comemorar, mas que seja uma data para a gente falar, para a gente defender, para a gente lutar e lutar sempre para o bem, porque as nossas crianças precisam de respeito, os nossos adolescentes precisam de respeito, porque a lei existe. Ligue, denuncie, Disque 100, 24 horas no ar, para que você possa fazer acontecer. Quem sabe você aí vai salvar a vida de uma criança, de um adolescente. Mas não esquece, o meu apelo do professor Noé, pega hoje o celular do teu filho, dá uma olhada lá na caixa de mensagem, nas mensagens do Instagram do teu filho que é criança, que é adolescente, vai lá no Facebook, faz isso, vai lá no WhatsApp, vê o que eles conversam, vê o que eles falam, vê o que eles estão recebendo, vê o que está acontecendo. Não permita que algo de sério aconteça com alguma criança que você conhece, mesmo que você não seja pai, que você não seja mãe, que você não seja professor, mas você é gente, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Adota uma criança que eu falo nesse aspecto de abraçar, de amar e de defender, porque isso é o mais bonito, isso é o mais importante. Não adianta a gente apenas ficar de mãozinhas cruzadas, orando, rezando, e a gente também não ter ações, não ter atitude. O ser humano precisa disso. Tá bom? Boa noite, beijo no coração e até a próxima live com o professor Noé. Tá bom? Fica com Deus.